Pronto, boa noite, gente. Nós estamos aqui no dia 22 de abril de 2020, uma aula remota sobre teoria da produção. E aí vamos começar falando do assunto teoria da produção, que é uma continuação da teoria da firma. O que a gente viu até então? Na teoria da firma, que também tem a ver, é uma continuação da lei da oferta, lei da oferta, aí vem a teoria da firma, depois vem a teoria da produção, e a gente finaliza com a teoria dos custos de produção, que é a próxima aula, na próxima quarta-feira, já avisando com antecedência. Então, na teoria da firma, aí nós falamos sobre algumas premissas, que são possibilidade de produção zero, as firmas buscam melhor nível de eficiência, elas trabalham na concorrência perfeita porque elas querem maximizar o seu lucro e minimizar custo. Depois a gente entrou falando sobre receita, que é o faturamento da empresa, falou de custo, que é o custo total, que é a soma entre o custo fixo e o custo variável, onde o custo fixo independe do nível de produção e o custo variável depende do nível de produção. Quando você soma o custo total e dá um valor, você retira do valor do faturamento, você obtém o lucro. E a firma busca maximizar lucro. Dentro do slide anterior, da teoria da firma, a gente mostrou uma CPP, que é a curva de possibilidades de produção, onde mostra que as firmas elas buscam o melhor nível de eficiência. Então a gente vai continuar, só que de forma diferente, a gente vai trabalhar pontualmente na produção dos bens. Como é que funciona a produção dos bens? A gente vai ver um pouco da introdução, os conceitos básicos, a produção como um fator variável e um fixo, que a gente vai falar no curto prazo e no longo prazo. Bom, começando, a gente tem que entender o que é uma função de produção. Função de produção é quando você tem o uso de insumos para a produção de um bem. Então, para a produção de um bem, nós precisamos de quando a gente chama de insumo, que é um novo conceito que vocês estão recebendo, os insumos são produtos, são fatores necessários para a produção do bem. Lá na teoria da firma, a gente colocou os fatores básicos de produção, que são terra, capital e trabalho. Agora a gente vai trabalhar exatamente com a utilização desses três fatores. Quais são os insumos necessários? Os insumos fixos. Que insumos são esses? São as máquinas e equipamento, que é o fator capital. As máquinas e equipamentos, sem elas, não há produção. Não há produção sem esses insumos que a gente chama de fixo. Então, considere que, para haver uma produção, eu preciso de máquinas, equipamentos, instalações físicas, espaço físico, uma fábrica, uma fazenda para a agricultura. E esses são os fatores fixos. A gente chama de insumo fixo. Já os insumos variáveis, eles vão oscilar, variar de acordo com o nível de produção. Que insumos são esses? Energia, quando eu digo energia, a gente está falando de energia elétrica. A energia elétrica ela vai aumentar ou diminuir na medida que se aumente ou reduza a produção. É um fator variável. A própria matéria-prima ela vai variar de acordo com o nível de produção. Então, se você aumentar a produção, então você vai ter mais insumo matéria-prima. E, claro, mão de obra. Quando a gente fala em mão de obra, em hora a gente coloca como fator fixo, que às vezes você tem um funcionário custo fixo. Mas, dentro da produção, a gente vai entender que quanto mais mão de obra, maior a produção, maior o nível de produção. Isso a gente vai ver na medida que a gente vai seguir na aula. Esses fatores, esses insumos, eles são usados em proporções variáveis. Eles vão variar de acordo com a que a gente chama de modelo ou matriz produtiva. Então, só para a gente entender, a curva de oferta, então a curva de oferta ela é positivamente inclinada, ela vai se ligar à teoria da firma, quando você vai trabalhar com a condição de maximizar lucro. Mas como é que ele maximiza lucro? Quando ele faz faturamento, quando ele gera faturamento e quando ele retira os custos.
E aí eu ligo para a teoria da firma, ela é desmembrada em dois tipos. A teoria da produção, que é relações entre a quantidade produzida e a quantidade de insumos utilizados. Veja, a gente vai trabalhar agora, nessa aula, com as relações entre os insumos utilizados e o resultado final, que é a quantidade produzida. Ela vai trabalhar com o produto final. E depois ela vai trabalhar com a teoria dos custos de produção, que são os custos que estão envolvidos nesse processo. E esses custos, eles vão funcionar na medida de que a firma ela opte por uma matriz ou por um modelo de produção. Vamos lá. O que é produção? Então, assim, alguns autores, eu gosto muito de usar dois autores. Eu gosto de usar o Vasconcelos, mas eu gosto de usar o tradicional, que é Rossetti. Rossetti diz que produção é a transformação de uma matéria-prima em produto acabado. Essa é a tese de Rossetti, que é o fundamento, a gente chama da Bíblia da economia. O Vasconcelos ele já vai mais na atualização, na atualidade, onde ele traz um pouco mais moderno, que produção é o processo pelo qual se transforma fatores de produção, aí ele coloca todos os fatores de produção adquiridos em um produto ou serviço, até gerar um produto para a venda no mercado. Qual é a diferença dos dois? É que, para os mais modernos, o que interessa o foco dele é o produto acabado. O Rossetti já preconizava que o fundamento principal é o processo. Então, nas duas coisas, hoje a gente vai discutir um pouco de cada um. Então, por isso que no meio do slide você tem o processo. Então, observe. Você tem no primeiro quadrante aqui os insumos. Quais são os insumos para a produção de qualquer produto? Qualquer produto que você imaginar, ele vai utilizar os mesmos insumos de produção. Mão de obra é o insumo básico. Sem mão de obra, dificilmente se tem produção de um produto. Mesmo que a gente considerar que existem máquinas, robôs, que vão substituir o homem no futuro próximo, a gente tem a mão de obra necessariamente até para produzir esses robôs. Nós temos o capital físico. Esse capital físico a gente vai chamar de máquinas e equipamento. Vamos inserir no capital físico o investimento em outro momento, mas considere que capital físico são as máquinas e equipamentos necessários para a produção. O outro insumo são as áreas, ou a terra, o espaço físico como um todo. E, claro, um outro insumo tão importante quanto, ou mais importante, é a própria matéria-prima. Sem a matéria-prima, a que adianta ter mão de obra, que adianta ter máquina de equipamento, que adianta ter a fábrica. Então, é um processo, é um conjunto de insumos que vai gerar um produto. Então, quando você pega esses insumos e entra no processo de produção, e aí parou aqui, o que é processo de produção? É a transformação de todos esses insumos em um produto acabado. Como eu vou transformar matéria-prima, como é que eu vou transformar mão de obra em produto acabado? É porque essa mão de obra vai transformar a matéria-prima através da máquina de equipamento em determinada fábrica. Então, o processo de produção ele vai gerar um produto. E aí, nesse processo, o Vasconcelos ele discute dois conceitos muito interessantes. As firmas elas buscam de uma forma, de formas distintas, a eficiência. Então, existe eficiência, só um instantinho, gente, existe eficiência técnica e existe eficiência econômica. O que seria uma eficiência técnica? A eficiência técnica ela vai ser considerada, só um instantinho, gente. Estou ajustando aqui a câmera. A eficiência técnica seria a qualificação da mão de obra ou tecnologia. Quando você trabalha com insumos, então, se você trabalha com mão de obra, você vai pegar a mão de obra mais qualificada. Quanto mais qualificada, maior o efeito técnico no produto. Ou seja, maior quantidade de produto ou produto com maior qualidade ou ambos. Então, dados os diferentes processos de produção, é aquele que produzirá da mesma quantidade de produto, porém com
menor quantidade de insumos utilizados. Então, assim, é muito comum uma firma, uma indústria, ela pegar, capacitar um grupo de funcionários e quando qualifica ele, quando ele devolve ele para a linha de produção, do chão de fábrica, ele percebe que é possível você demitir outros. Que também a gente fala na substituição, por exemplo, de mão de obra por máquinas, por robôs, de um modo geral. Então, a tecnologia e a qualificação da mão de obra, ela chama-se eficiência técnica. E existe eficiência econômica. Qual que é a eficiência econômica? É quando você consegue, de forma monetária, trazer, de forma transformar, melhorar o lucro, ou maximizar o lucro, e reduzindo o custo. E aí sim fica muito claro que as firmas elas buscam não só maximizar custo, e a gente vai ver no outro slide, no próximo slide da próxima semana, que tão importante quanto é reduzir custo, é minimizar custo. Então, dados diferentes processos de produção, é aquele que permite produzir a mesma quantidade com menor gasto, com menor custo de produção. Ou seja, a eficiência econômica é que você usar de uma forma ótima a mão de obra, o capital físico, o espaço físico, no caso você perder o mínimo possível de tempo e buscar de forma mais eficiente as parcerias de fornecimento de matéria-prima. Outro conceito que eu quero discutir é a função de produção. Lá na teoria da firma, a gente botou que a função de produção é aquela que é possível para a produção de bens, de tudo que é produzido. Agora a gente vai mostrar a relação dos insumos para a produção do produto. Então, esse Q é um produto. Se você dizer assim, Q, produto. Esse Fzinho aqui é dizer assim, depende de, ou seja, é função de. O produto depende de mão de obra, depende de capital físico, máquinas e equipamento, e depende de matéria-prima. Então, qualquer produto que tenha, que haja, ele é função destes insumos de produção. Sem esses insumos, ou qualquer ineficiência de qualquer um desses insumos, pode tornar inviável o processo de produção. Observação. A função de produção é diferente da função de oferta. A função de oferta é só uma reação que a firma tem quando se varia o preço. A gente está falando de processo de produção. É como se ainda não tivesse colocado valor no produto. É só o processo. Como eu falei antes, no começo do slide, a gente está discutindo o processo produtivo e não a reação deste empresário. Inclusive, tem até uma questão nas atividades que foram dadas. Então, é o seguinte, qual é a diferença? A oferta relaciona a produção com os preços dos fatores. A função de produção relaciona a produção com os fatores de produção. Então, ficando claro que a função de oferta, ela está mostrando a questão dos valores dos fatores. Então, ele maximiza porque ele vai gastar mais ou menos. No processo de produção, a gente está discutindo a melhor relação entre esses insumos. Esses fatores de produção eles podem ser fixos. O que são fatores fixos? Eles continuam inalterados, mesmo que a produção varie. Exemplo, se você instala numa empresa uma máquina de costura, para fazer essas máscaras hoje em dia estão muito em moda, até necessário demais. De repente, a pessoa consegue produzir 100 máscaras por dia, ou por semana, vamos botar por semana. E aí a pessoa adquire uma nova máquina, mais moderna, mais rápida, mais tecnologicamente avançada, e ele consegue produzir 200 máscaras. O que acontece é que, neste caso, a máquina ela continua inalterada, só que o processo que vai variar. Tá? Ele vai continuar, ele vai aumentar, depois a gente vai ver isso aí. E existem fatores variáveis, que eles vão alterar de acordo com a demanda, com a quantidade produzida. Por exemplo, se nesse local onde você tem uma máquina de costura, você contrata uma nova costureira com uma nova máquina de costura. Então você tem agora 2 pessoas trabalhando e ela vai, em tese, dobrar a produção. E ainda, ela vai atrás de produtos
mais baratos, a matéria-prima mais barata, ou matéria-prima mais fácil de trabalhar, ou seja, mais eficiente de trabalhar. Vamos discutir também, entender o que é curto prazo. O curto prazo na linha de produção, no processo de produção, é quando você só considera os fatores fixos. O que quer dizer? Eu só vou discutir quando assim, eu vou avaliar o efeito da produção em cima da mão de obra. O restante não interessa, porque eu vou considerar que os outros estão tudo fixos, todos constantes. Eu vou só alterar a mão de obra. Então, eu aumento o contrato 1, contrato 2, contrato 3. Aí eu vou ver como é que fica. No curto prazo, eu estou mexendo em uma variável só, em um insumo só. No longo prazo, todos os fatores eles vão ser avaliados e observados dentro do processo de produção. Outro conceito que a gente vai descobrir é sobre produto total. O que é um produto total? É o total de produtos, dos produtos efetivamente produzidos. Então, produção total, esse que está no slide anterior, significa produção. O produto total é igual ao total da produção. A produtividade média, veja, quando eu estou falando agora de produtividade, significa o seguinte: quando você pega um dos fatores, pega a produção total e divide por um dos fatores, que a gente chama, hoje no mercado a gente chama de ticket médio. Então, assim, se eu vou pegar a produção total, então eu tenho 200 máscaras por semana e eu tenho 3 funcionários. Então, qual seria a produtividade média? Seria cerca de 70 máscaras por semana, por pessoa. É uma média, neste caso ele está usando exatamente a produtividade média do capital ou a produtividade média da mão de obra. Então, quando você vai trabalhar com produtividade média, você vai pegar o produto total, a quantidade produzida total, e vai dividir por um dos fatores. Aí você vai perceber o quanto se produz por indivíduo. Depois a gente vai ver nos custos de produção, que é a partir daí que você determina o preço e se é possível contratar um novo funcionário, ou seja, expandir a mão de obra a partir da produtividade média. Se vale a pena uma nova contratação, uma expansão da mão de obra. Esse conceito é a produtividade marginal. O que é produtividade marginal? É quanto se altera a produção na medida que você insere mais um fator de produção. Vou pegar o exemplo aqui da mão de obra. Então, assim, se você você tem uma produção total de 200 máscaras, de 100 máscaras por semana, e você contrata mais um funcionário, em tese, é para você ter produzido 200 máscaras, porque a produtividade marginal significa qual é o acréscimo na minha produção quando eu vario a mão de obra, por exemplo, mão de obra. Ou qual é o acréscimo quando eu mudo a máquina. No caso, a gente tem 2 exemplos: produtividade marginal da mão de obra, produtividade marginal do capital. Eu até botei média aqui, está errado, é produtividade marginal do capital. Então, o que é produtividade marginal? O quanto este novo incremento, qual é o novo incremento na produção total quando você varia um insumo? Se eu escolher o insumo mão de obra, eu vou perceber que o quanto eu vou produzir a mais com esse novo funcionário. Aqui é um exemplo em gráfico, que é um pouco melhor de visualizar. Aqui vamos imaginar. O K aqui seria produção total. O K aqui vai ser... Não, a máquina, é a mesma máquina. É a mesma máquina. Então, eu estou usando 10 máquinas. Então, aqui o N é mão de obra. Eu não tenho ninguém trabalhando. Vou produzir 0. Então, não tem como fazer cálculo de média e nem como marginal. Por quê? Eu não tenho nada a produzir. A partir do momento que eu tenho um funcionário, perceba se a produção total foram 3 unidades. Veja. 3 unidades. Qual é a média? Qual é a produtividade média? É 3 produtos dividido por um funcionário.
Logo, esse funcionário produziu 3 mais. 3 de média. Logo, a média, o incremento deste trabalhador foi 3, que ele produziu 3. A partir do momento que eu contratei um segundo funcionário, a produção aumentou para 8. Aumentou para 8. Veja que ele não dobrou para 6, ele aumentou para 8. Então, qual é a produtividade média? A produtividade média é 8 dividido por 2, 4. Então, eu tenho uma produtividade média da mão de obra, 4. Em tese, seria 4 por cada um. Cada um produziu 4. Mas, qual é a produtividade marginal? Observe que, quando eu coloquei um funcionário a mais, houve um incremento de 5. Então, a produtividade marginal aumentou em 5. Por que 5? Porque era 3, passou para 8. A partir do momento que eu contrato um terceiro, eu produzi 12. 12 dividido por 3, 4. Essa é a produtividade média. Qual foi o incremento desse terceiro trabalhador? 4. Por quê? 8 para 12, 4. Na medida que eu vou contratando mais, eu vou tendo essa mesma média. E aí você tem um quinto trabalhador, você tem um quarto trabalhador, produziu 15. Então, eu tenho 15 dividido por 4, dá 3,8 aproximadamente. Qual foi o incremento deste? Então, observe, a produtividade marginal deste novo funcionário foi 3, porque ele passou de 12 para 15. Mas a produtividade média é 3,8. E já dá para perceber que esse incremento não foi eficiente. Por quê? Na média, ele foi em 3,8. Mas esse trabalhador que eu adicionei, ele só me gerou um adicional de 3, não 3,8. Quando você contrata um quinto, observe bem, ele produziu 17. 17 dividido por 5, 3,4 exatamente. Então, se a minha produtividade é 3,4, mas, então eu deveria, em média, produzir 3,4 por funcionário. Mas esse funcionário adicional que veio na nova contratação, ele só me adicionou no processo produtivo mais 2 unidades. Mas o pior vem agora. Se eu contrato um sexto funcionário, a linha de produção continuou produzindo 17. Alguma coisa deu errado. Observe. Algum processo produtivo, alguma coisa na produção que não vem ao caso, a média foi 2,8. Então eu baixei a média de produção. Mas se você olhar direito, o que foi que esse novo funcionário acrescentou no processo de produção? Nada. 0 produto. Então, não valeu a pena contratar esse, porque, na pior das hipóteses, ele não acrescentou nada na produção. Pior ainda vai mais. Se a empresa contratou um 7º funcionário, a produção caiu para 16. Algum produto, por quê? Eu tenho muito funcionário, um exemplo, eu tenho muito funcionário e tenho pouca máquina. Logo, a produtividade média caiu para 2,3 e esse novo funcionário trouxe um decréscimo na produção. Então, a produtividade marginal, ou seja, o incremento desse novo funcionário foi negativo para a firma. A firma, ainda não satisfeita, contratou um 8º. A produção caiu para 13, a média foi 1,6 e o decréscimo de produção foi menos 3. Então, observe que a curva de produção total, a produção total foi 0, foi aumentando, chegou no ápice com 17 com 6 funcionários. Então, observe, quando não tem mais nada a adicionar, é o que a gente chama de ótimo. Então, a produtividade marginal é essa. Não tem mais nada. Ou seja, é o exato ponto onde você deve parar de contratar, neste caso do exemplo. E aí, se você olhar direitinho, os outros 2 funcionários houve decréscimo. Se você olhar a curva de produção média, você vai ver que vai crescendo, ele vai chegar no ponto, para a produção média, o ápice dele está no 4, então, com 3 funcionários era o suficiente para ele, já pagava a conta, e aí, no mais, a média foi caindo. A produtividade marginal, ela começa no alto, começa no baixo, o ápice dele é com 2 funcionários. E no restante ele vai caindo. O que acontece
que é essas duas curvas de produtividade marginal e produtividade média, elas fazem parte do conceito das leis dos rendimentos decrescentes, que a gente vai ver também com mais detalhe lá na custo de produção. O que são leis de rendimento decrescente? Aumentar um fator de produção variável, um insumo, que foi a mão de obra, no caso, sendo dadas as quantidades de um fator fixo, a produtividade marginal do fator variável, ou seja, da mão de obra, cresce até um ponto, e a partir daí decresce até tornar-se negativo, que a gente viu que a produtividade marginal ela chega até o zero, depois começa a ficar negativa. Por exemplo, a atividade agrícola, qual seria o fator fixo? Se você pegar a área de plantio, você tem 1 hectare, você vai plantando, e aí você vai vendo que esse 1 hectare, com 4 funcionários, ele consegue fazer o plantio. Mas aí você contrata mais 2. Vai perceber que o mesmo espaço ele vai produzir a mesma quantidade, porque o espaço está limitado. O fator fixo é terra, está limitado. O que vai acontecer é que, no final do processo, os 2 funcionários contratados tornaram o custo de produção inviável. Que a gente vai ver mais na frente. Ou seja, o fator fixo é a terra, eu tenho 1 hectare para plantar, e eu tenho N funcionários. Com 4, eu conseguiria uma eficiência técnica e econômica, mas a partir do momento que eu aumento a contratação, eu vou me tornando ineficiente. Observação, essa lei só é válida se for mantido o fator fixo, um dos fatores fixos, um deles. O restante eu posso variar. Então, eu tenho que manter um fixo. Tá? A lei dos rendimentos decrescentes. Então, essa lei dos rendimentos decrescentes, ele mostra como é que funciona esse processo. E logo em seguida, nós vamos ver um mapa de produção. Observem bem aqui. A palavra chama-se isoquanta. Iso significa igual. Quanta seria quantidade produzida. Então, significa igual quantidade. Se você olhar aqui no gráfico, eu estou aqui com o processo, você tem fator máquinas e equipamentos, ou seja, fator capital físico, e aqui o fator mão de obra. Se você tem 6 de capital físico, que pode ser 6 máquinas, eu vou gerar, eu acho que eu tenho invertido, eu acho que aqui é 50, e aqui é o K, e aqui é o N. Então, vou considerar que seja isso. O que interessa é que essa relação aqui, ó, esse ponto, eu produzo 1000, nesse Q1 eu produzo 1000 unidades. Olha a relação que eu tenho, eu posso ter essa relação aqui, ó, essa, 6 com 50, ou, que dá 300, né? 4 com 80, que dá 320, ou 2 com 150, que dá 300. Então, estão todas na mesma isoquanta. Isoquanta significa eu vou produzir em torno de 300 a 320 com os mesmos fatores de produção. Ou seja, eu mantenho um fixo e o outro eu vario. Se eu for aumentar um pouco mais a isoquanta, para produzir 2, eu vou ter eu vou acrescentar, para acrescentar um dos fatores, você mantém um fixo e vai variando. Então, para funcionar, para eu gerar 2.000, eu preciso expandir a mão de obra e eu posso manter fixo, no caso, máquinas e equipamentos. E aí ele vai gerar gerou esse mapa, que a gente chama de mapa de isoquanta. Deixa eu ficar mais essa pessoa. Já temos 17. A escolha de uma isoquanta corresponde à escolha que o fornecedor deseja produzir. Ele vai escolher e vai adequar os insumos que ele vai usar, dependendo do custo de produção e da demanda deste produto. Então, na medida, quando eu digo Q1 é o suficiente necessário para a minha demanda. Se eu expandir a demanda, aí sim que eu vou mexer nos fatores. E aí a decisão do empresário a decisão da firma que fator eu vou permanecer constante, que fator eu vou variar. Aqui tem um exemplozinho mais numérico. Veja só.
Eu tenho aqui o capital, e aqui eu tenho mão de obra, e aqui tem o resultado da produção. Então, com o trabalhador, eu produzo 20 para esse mesmo, para uma máquina, e aí eu vou expandindo. Se eu tiver 2, eu vou 3. Aqui, se você fizer a conta, ó, qual é a produtividade média? Aqui é 20. A produtividade média aqui também é 20. A produtividade média aqui já é menor do que 20. Aqui ainda é menor ainda do que 20. E aqui é menor ainda do que 20. Aqui chega a ser 15. E aí ele vai fazendo essas escalas para vocês verem. E aí, observe. Deixa eu voltar aqui. Para chamar de isoquanta, eu vou manter um fator variável, um fator fixo. Então, se eu tiver um capital 3 com um trabalhador, eu produzo 55 unidades. Se eu manter o capital 1 e tiver 3 trabalhadores, eu também tenho o mesmo efeito. Então, eu já gero uma isoquanta. Para gerar 75 unidades, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso utilizar 5 de capital e 1 trabalhador. Eu posso usar 3 de capital e 2 trabalhadores, 2 de capital e 3 trabalhadores, e 1 de capital e 5 trabalhadores. Qual é o que está mais eficiente? Eficiente é quando você for possível fazer esse modelo aqui. E o terceiro modelo, que é aquela terceira isoquanta, você tem a mesma condição. Então, sempre você tem, quanto menos você utilizar dos fatores, você se torna mais eficiente. Então, a média interessante é que qual é a isoquanta mais escolhida? Pelo mapa, você vai perceber que com 3 investimentos de capital, você pode variar a mão de obra e você vai aumentar o nível de produção. Aqui você aumenta o nível de produção. Aqui você tem 55, aqui você tem 37,5 e aqui você tem 30. Então, você mantém uma média, uma produtividade média eficiente e uma produtividade marginal também eficiente. Daí a isoquanta gerada, ela vai gerar essa primeira isoquanta. Então, a primeira isoquanta, observe, que deu 55, você tem 2 situações. Na segunda isoquanta e na terceira isoquanta. Então, observe, na isoquanta 3, você teve, para ser eficiente, o que aconteceu? Manteve-se o capital, ou seja, uma máquina, 3 máquinas funcionando. E aí eu variei a mão de obra, e aí eu percebi que se eu utilizar só a mão de obra, eu vou ter eficiência mantendo uma variável, um único insumo constante ou fixo, e eu variei só a mão de obra. Por definição, produção de rendimentos de economias de escala ou deseconomia de escala. Vamos lá. O que é rendimento de escala ou economia de escala? Veja só. A análise das vantagens e desvantagens que a empresa tem a longo prazo. Lembra, no curto prazo, você mantém uma variável fixa e um insumo fixo e varia os demais. No longo prazo, você vai variar todos os insumos. Em aumentar a sua dimensão, seu tamanho, demandando mais fatores de produção. Então, é como você escolher você fazer uma expansão da produção da sua empresa. Você vai sair de uma escala 1 e vai para uma escala 2, uma escala 3, uma escala 10. Vai aumentar a escala de produção. O que é um rendimento crescente de escala? Neste caso, um aumento de 10% na quantidade da mão de obra ou 10% da quantidade de investimento de capital implica no aumento de mais de 10% da produção. Então, ele é crescente de escala. Perceba isso. Você tem várias variáveis, vários insumos envolvidos no processo de produção, e você mexe em todos. E aí você escolheu que você vai variar no mesmo percentual. Então, você vai aumentar 10%. Você vai adquirir uma nova máquina, vai contratar um funcionário. O que é um rendimento de escala, crescente de escala? É que o resultado do produto total, ele vai fazer com que ele vai apresentar uma produção maior do que 10%. Aumentei 10% de todos os fatores, mas o meu resultado final foi mais de 10%. Então, isso chama-se rendimentos crescentes de escala. Rendimento decrescente de escala é o inverso. Ocorre quando todos os fatores de produção crescem
na mesma proporção. E a produção cresce menor. É como você foi ineficiente, você contratou mais, você comprou uma máquina e não deu o resultado apropriado. Ou seja, o impacto negativo na escala foi uma escolha errada. Ou, lembre-se que é no longo prazo. No longo prazo, esses fatores eles vão dar um resultado que é o fator de rendimento decrescente de escala ou crescente de escala. O que quer dizer? Que você aumentou 10% de todos os fatores e o produto gerado por esse aumento foi menor do que o valor do percentual que eu aumentei. Se eu pegar o exemplo lá de cima, eu aumentei 10% na quantidade de mão de obra, 10% do incremento de capital e a produção aumentou 6%. Isso chama-se rendimentos decrescentes de escala. E rendimentos constantes de escala são quando todos os fatores crescem e a produção cresce na mesma proporção. Então, o que acontece é que, na pior das hipóteses, a empresa, a firma, busca, na pior das hipóteses, os rendimentos constantes de escala. Você vai gastar e vai aumentar. Claro que a utopia, a busca de maximizar lucro é o primeiro. Toda firma busca maximizar seu lucro, minimizar custo, logo ele busca os retornos crescentes de escala. Só para a gente esclarecer, a relação de curto prazo versus longo prazo é no período de tempo no qual as quantidades de um ou mais insumos não podem ser modificadas. Isso é no curto prazo. No longo prazo, todas elas variam. Então, no curto prazo, você mantém uma fixa e pode variar uma outra ou outras. No longo prazo, todas elas vão ser mal alteradas. E aí o resultado final é que vai ser importante para fazer essa nossa análise. E aí a gente tem um exemplozinho aqui. Produção com um único fator e os demais fixos. Isso aqui no curto prazo. Então, a área, aqui é só a numeração. Então, número de trabalhadores, mesma coisa. Produção total. Então, um trabalhador produziu 10. 2 trabalhadores. Em tese, ele dobraria, né? Ele foi para 12, ele foi para 24. Logo, a produtividade média, ele vai ser 12. A marginal, ela foi para quanto? Foi para 14. Então, ele foi mais do que a média. Quando eu tenho 3 trabalhadores, eu tenho 39. 39 dividido por 3, 13. Ou seja, eu já tenho um acréscimo, e daqui para cá eu tenho um acréscimo de 15. Também acima da minha produtividade média. Quando eu contrato 4, eu tenho 52, dá 17. 17? Isso mesmo? Não, 17. Dá quanto aqui? 4, 13. Isso? Isso mesmo, 13. 52 por 4. 12. 13, exatamente, manteve 13. Então, observe, a produtividade média continuou 13 e o incremento foram 23. Quando eu contratei 5, eu tenho 61. Foi 12 e alguma coisa. Já houve uma queda na produtividade, na produção média, porque aí saiu de 13 para 12. E se você olhar aqui, ele vai cair, e ele vai. Observe que aqui ele vai cair mais ainda, e aqui ele decresceu. Então, com 8 funcionários, eu tenho uma produtividade média de 8, e o incremento foi menos 1. É isso que a gente vai olhar. A curva mostrando, quando você tem a produção de milho, número de trabalhadores, então você vai produzir. Observe bem, produção de milho, aqui é produção total de milhos em toneladas. E aí ele vai mostrar que a produtividade ao ano, claro, gente, que nenhum trabalhador é possível produzir 10 toneladas ele sozinho. Quem é doido de entender que ele vai produzir sozinho 10 toneladas? Isso aí é quando ele tem uma quantidade de trabalhadores, ele vai perceber qual é o tipo de médio. Ou seja, eu preciso para produzir quantos, qual é a média de produção que eu tenho que ter. Então ele tem que manter essa produtividade média, mas a produtividade marginal dele é quem é importante. Ou seja, produto médio, só para a gente lembrar, produto médio é quando você tem a quantidade produzida dividida pela quantidade do insumo que você vai utilizar. E o produto marginal é quando a quantidade produzida pela última unidade do insumo variável. Aí, um exemplo para a gente entender, já no longo prazo. Olha só como é que fica. Mesma coisa.
produção total, essa foi a conta que a gente fez agora há pouco, eu nem me lembro que eu tinha botado esse gráfico, que aí mostra claramente, olha, se eu for trabalhar com a curva de produção total, você tem um crescendo aqui e decresce no final. Se eu for usar a média, você tem crescente, crescente, estável, decresce, decresce. E se eu fizer a curva de marginal, você vai ver que ele vai adicionar, eu precisava adicionar, aí ele começa a decrescer até o ponto do zero. Ou seja, essa seria, na pior das hipóteses, o modelo ideal. Eu ficaria com 6, mas o ideal seria quando a produtividade marginal do trabalhador de uma das variáveis é zero. Está aqui, quando elas se encontram, quando as duas se encontram, você tem um produto ideal. Tá? Você vai ver que a produção total ela vai cruzar esse ponto aqui também. Tá? Para a gente lembrar direitinho, a lei dos rendimentos marginais decrescentes, veja, lá a gente falou das leis dos rendimentos decrescentes. Marginal é aquele valor adicional. Tá? À medida que o uso de um determinado insumo aumenta, neste caso foi mão de obra, chega-se a um ponto em que as quantidades adicionais de um produto obtido tornam-se menor. Ou seja, a produtividade marginal cai. Isso acontece quando você tem retornos decrescentes de escala. Tá? Então, como é que eu posso explicar para vocês? Essa lei dos rendimentos marginais decrescentes. Quando a quantidade utilizada do insumo de trabalho, por exemplo, é pequena, a produtividade marginal cresce à medida que você vai aumentando o número de mão de obra. Quando a quantidade utilizada de insumo de trabalho é tão grande, a produtividade marginal decresce em decorrência da ineficiência. Essa explicação se dá quando a produtividade marginal é declinante, mas não é necessariamente negativa. Ela pode cair, ela tem que zerar. Ou seja, se você tiver uma tecnologia constante, aí sim você tem ineficiência. Se você tem acréscimo de tecnologia e aí sim cai, aí você está ineficiente no seu processo de produção. Olha lá, como é que funciona. Qual é o efeito, então, da tecnologia nesse processo de produção? Você tem, numa primeira escala, você tem a quantidade de produção no período e a quantidade de trabalhador. Aí você tem um ponto qualquer. Então você tem 50 e poucos, 55 produtos produzidos com 6 trabalhadores. Porque mais do que isso, observe bem. Se eu botar mais trabalhadores, eu vou ter a mesma produção praticamente. Se eu botar mais trabalhadores, você vai ter a mesma produção. Se aumentar, eu vou começar a cair minha produtividade. Quando você insere tecnologia, o que vai acontecer? Para ter a mesma produção, veja, para ter o mesmo nível de produção, eu só vou precisar de 4 funcionários. Mas eu tenho escala de crescimento ainda. Então, meus retornos ainda vão ser constantes, crescentes de escala, até o ponto onde eu vou produzir em torno de 75 unidades, que eu acho que aqui tem exemplo. Com 7 funcionários, ou seja, a tecnologia fez com que eu tivesse ganho de produção e com a menor quantidade de incremento da variável do insumo mão de obra. Então, eu adicionei um trabalhador e aumentei muito minha produção. Em terceira escala, você chegou a 100 e tanto aí, quase 150, com um funcionário a mais. Então, o impacto da tecnologia faz com que você produza muito mais com a menor variação da sua escala de insumos. Essa é a busca do efeito da inovação tecnológica dentro do processo produtivo. O que acontece que se a gente for discutir em outra seara, a gente vai discutir economia política, vai discutir economia financeira, a gente vai chegar ao ponto de que a substituição de máquinas por homens, para a firma, ele é viável. Se você olhar esse mapa de retornos crescentes de escala de produtividade, você vai perceber que o trabalhador, a firma, ele vai escolher, ele vai substituir mão de obra por tecnologia. Que ele vai produzir mais, porque, como a gente sabe, a firma busca sempre o melhor nível de eficiência, ele busca maximização de lucro e, como a gente está provando aqui, ele quer minimizar o custo de produção.
Esse gráfico mostra exatamente como uma relação entre produto médio e o produto total. O que é o produto médio? O produto total dividido pela quantidade do insumo. Então, o ponto 1 vai mostrando aqui a quantidade de produtos. 1 e 4, você vê que o produto total é máximo. O produto total, inflexão, é quando ele muda de caminho, ele muda de direção. Ele cresce, se você olhar aqui, ó, o produto total, ele cresce muito, aí chega aqui, ele desacelera o seu crescimento até o ponto 2. E aí ele chega no máximo, mesmo assim crescendo menos ainda. Então aqui é o máximo, porque mais do que isso, ele cai, ele declina, ou seja, os retornos são decrescentes de escala. No ponto 4, a mesma coisa. No ponto 4, ele observe que o ponto produtividade marginal, ele cresce e aqui ele chegou no máximo produtividade marginal. Ou seja, no momento que o produto total para de crescer muito e começa a crescer desacelerado, é quando você percebe que o produto marginal ele é o máximo possível. A partir daí ele vai decrescer. O ponto 2 e o ponto 5 vai mostrar exatamente quando muda de direção o ponto médio, que ele vai ser sempre máximo. O ponto máximo é o ponto onde a curva de média, a curva de produtividade marginal, ela começa a não valer mais a pena, é quando a produtividade média e a produtividade marginal ela é igualzinha, ou seja, elas estão iguais, é o momento exato onde a firma começa a escolher o seu nível de produção. Então, qual seria o nível de produção? É o ponto 2. Hoje seria o ponto 2. E aí, eu mostro para vocês os estágios de produção. Você vai ficar claramente, se você vai olhar, eu vou explicar isso daqui a partir do fundamento econômico da linha de produção. Olha só. No primeiro estágio, se você olhar, todas as curvas crescem a taxas crescentes. Então, o produto total, ele cresce muito rápido. Ele cresce muito, ele vai do zero a muito alto. O que acontece aqui é que você está adaptando o seu modelo de produção. Inclusive nesse momento onde se tem os maiores custos de produção. Você está adaptando ainda. Então, ó, no estágio 1, economicamente ineficiente, você está gastando muito, não sabe qual é o nível, qual é o ponto exato. Muito insumo fixo para pouco insumo variável. Está botando, vamos contratar, vamos usar matéria-prima, vamos gastar energia, enfim. Ainda é adequação. Isso, toda firma ela funciona dessa forma. Onde também a produtividade média ela é o máxima e a produtividade marginal ela é máxima também. Ela é onde elas duas se encontram. Então, esse ponto 1, a empresa está começando a trabalhar. Ela está gastando e está aprendendo a produzir. Está adequando. Isso ainda é no planejamento. No estágio 2, onde deve ocorrer a eficiência econômica em concorrência perfeita e a maximização do lucro. Ou seja, é quando a firma ela encontra o seu modelo exato de produção, ou seja, sabe quais são as melhores relações dentro dos insumos, já sabe quantos funcionários, já sabe que tipo de máquina usar, que tipo de matéria-prima usar, todos os processos, todos os insumos utilizados são os melhores e mais eficientes. E aí ele chega, gente, no ponto máximo da produção total. É onde ele chega no ponto máximo da produção total. E aí, como eu tinha dito antes, esse pedaço aqui é quando o produto médio e o produto marginal eles vão decrescendo ao ponto que vale a pena esse ticket médio, que é produto médio, e vale a pena que o produto marginal é zero. Ou seja, não há mais incremento de outra variável. Quando a produtividade marginal é zero, não adianta mexer nos insumos. Chegou no ponto ideal. E, para uma firma ser eficiente, ela tem que ser exatamente, para a produtividade marginal, ela tem que ser zero e o produto ser máximo. Aqui é o ponto máximo. Se eu fizer qualquer modificação, eu chego no terceiro estágio, que é economicamente ineficiente, onde a produtividade marginal é negativa. Ou seja, o que adianta eu incrementar mais um funcionário que ele vai me dar prejuízo?
Para exemplo disso, que tem na literatura, você pega um animal e você dá ração. À medida que você vai dando ração para ele, ele vai engordando. E você, só você olhar, você vai dar meio quilo de ração, 750 gramas de ração, 1 quilo de ração, 1,250 kg, 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos de ração para um filhote, e ele vai crescer. Primeiro ele vai engordar muito, sai do leito da mãe e vai comendo ração. Então ele vai engordar muito. Então ele começa a engordar de uma forma crescente, cresce a taxas crescentes. Vai chegar um momento que você chegou lá 2,5 kg de ração por semana por dia para o filhote, e ele está engordando menos do que antes, mas está engordando. Então ele passa a engordar 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, meio quilo, 1,5 kg, 2 quilos. Depois ele começa 2,1 kg, 2,2 kg, 2,3 kg, ou seja, você encontrou um momento quase exato de qual é o ideal. Aí percebeu que 3,5 kg de ração por semana, o animal, o filhote, vai engordar 2 quilos por semana. Encontrou o máximo. O que quer dizer que não adianta colocar mais ração, porque a partir daqui ele vai ter congestão, ele vai comer demais, vai começar a ter diarreia, vai começar a vomitar, vai começar a emagrecer até morrer. Logo, esse é o estágio de produção. Ok, gente, deixa eu ver aqui um momento. Então, essa foi a aula de teoria da firma, teoria da produção, e eu quero abrir para perguntas.